E aí, investidores, tudo certo? Mais um domingo, mais um vídeo aqui do Oportunidade ou Furada aqui no canal. Antes de mais nada, eu peço que, caso você ainda não seja inscrito, se inscreva, deixa o like logo de imediato, para me ajudar, para ajudar o canal, para a gente continuar conseguindo trazer vídeos aqui e para a comunidade de investimentos aqui no Brasil consiga continuar se consolidando e ampliando, né? Porque tem muita gente ainda que está começando a entrar nesse mercado e esses vídeos meus que eu acredito que são muito dessa parte inicial de ações e tudo, acho que podem estar servindo bastante para essa galera, que pode ser até o seu caso que está aqui assistindo o vídeo. Então eu peço mais uma vez que se inscreva, deixe o like e comente aqui o que você está gostando e se você quer ver algum vídeo de alguma ação específica. Pode ser que você queira um vídeo só falando dos pontos da Klabin, um vídeo só falando do Bradesco. Comente aqui e diga o que você quer ver que eu vou tentar trazer. Infelizmente no momento só estou conseguindo trazer um vídeo por semana, mas já para a próxima semana eu vou estar trazendo o vídeo dos meus aportes do mês de março. E peço mais uma vez que você se inscreva para continuar aqui por dentro. Então vamos direto para o vídeo, pessoal. Antes de mais nada, é bom ressaltar mais uma vez que aqui é o quarto vídeo desse quadro Oportunidade ou Furada, que eu tento trazer simplesmente a minha visão para cada uma das ações que eu estou abordando aqui. Não é uma recomendação nem de compra nem de venda, é simplesmente a minha visão. Não quer dizer que você tem que comprar ou vender. Muito pelo contrário, eu só passo minha visão, você pode discordar de mim, você pode concordar, ou você pode até se orientar por ela, mas obviamente você tem que fazer seu estudo por conta própria, ir atrás e ver se aquele ativo ele traz alguma coisa nova, alguma coisa de boa para a sua estratégia de investimento. Então, dessa forma aqui, se eu estou falando que uma ação, na minha visão, é oportunidade ou se ela é uma furada, não quer dizer, muito menos, se a empresa é boa ou ruim. Simplesmente é o que eu estou vendo naquele momento, se essa ação cabe ou não para a minha estratégia. Então, feitas essas ressalvas, vamos para o vídeo. Bem, pessoal, e a primeira ação que eu trago no vídeo de hoje é a ação da Klabin, que muitos de vocês aqui conhecem, de código KLBN4. Bem, pessoal, antes de mais nada, acredito que muitos de vocês aqui já conheçam a Klabin. Klabin, que é uma empresa centenária aqui na nossa Bolsa de Valores. Ela tem mais de 100 anos de existência, o que de imediato acho que a gente já pode entender que é um ponto positivo para ela. E atualmente ela tem apresentado um dividendo yield de um pouco mais de 8%, com um preço sobre valor patrimonial de 2,16 e um PL ali também tranquilo de um pouco acima de 4, que tem nos últimos 12 meses acumulado uma desvalorização de 20%. Eu acho que é importante trazer aqui que, antes de mais nada, a Klabin ela é uma empresa que trabalha majoritariamente com a produção tanto de celulose quanto dos próprios derivados dela, como a própria confecção de papéis e papelões. É bom a gente entender que, até por estar atuando principalmente com a questão da celulose, a Klabin está sim relacionada diretamente com a questão do ciclo de uma commodity, que nesse caso é a própria celulose. Entretanto, é importante a gente destacar aqui, fora os múltiplos que eu já apresentei, outros que são interessantes, é a própria margem líquida da empresa, que está bem tranquila, acima de 10, 12%, a gente já pode entender, pelo menos para a minha estratégia, é uma margem bem tranquila. Para além disso, outro múltiplo que é importante a gente abordar aqui é a própria dívida líquida que a empresa tem apresentado, que é de chamar um pouco a atenção, sim. A gente não é uma empresa que dá para desconsiderar, ainda mais que ela está apresentando a dívida mais de 2 vezes o seu patrimônio. E para além disso, é importante a gente entender os resultados que a Klabin apresentou nos seus últimos levantamentos. Bem, pessoal, tem 3 ressalvas que é importante a gente fazer quando a gente olha os números da Klabin. Primeiro de tudo, eu estou analisando o resultado do último trimestre de 2022. E quais são os 3 fatores que eu vou trazer aqui? O primeiro deles, pessoal, e a própria Klabin trouxe na divulgação dos seus resultados, é a receita líquida da empresa, que apresentou uma valorização de 11% em relação ao mesmo período, só que do ano de 2021. Ou seja, a empresa está conseguindo aumentar sua receita e também aumentar seus lucros. Em paralelo a isso, é bom a gente entender, é uma empresa que nesses últimos anos tem acumulado uma dívida grande. Isso porque a Klabin nos últimos anos tem optado por seguir uma estratégia de ampliação do seu portfólio, da produção de, principalmente tentando se desvincular propriamente da celulose e focando principalmente na produção de papéis e papelões, inclusive podendo se relacionar diretamente com a questão da Irani. Mas enfim, e para isso a Klabin ela aumentou muito sua dívida exatamente para construção
dessa obra do Puma 2, que vai possibilitar essa ampliação e dinamicidade da produção da Klabin. Dessa forma, a gente pode ver aqui que a obra está bem avançada, já indo para a sua caminhada final. E dessa mesma forma, o esperado é que após a conclusão dessa obra do Puma 2, que a Klabin consiga aumentar ainda mais, não só sua receita, como consequentemente seus lucros. E dessa mesma forma, como já passou a maior parte da alavancagem da Klabin para a construção desse novo projeto, a gente pode ver que até em comparação ao mesmo período de 2021, no quarto trimestre de 2021, a qual tinha uma dívida de 2,9, a Klabin já reduziu para 2,6, e a tendência é que para os próximos trimestres esse número se reduza ainda mais. E dessa forma, pessoal, eu entendo que sim, a Klabin, no momento de hoje, pelo menos para a minha estratégia, mais uma vez, não é indicação nenhuma, ela é sim uma oportunidade na Bolsa de Valores. Assim, pessoal, na minha estratégia, Klabin hoje sendo negociada a quase 3,70, com meu preço teto de R$ 4,00 para Klabin 4. Atualmente eu tenho uma margem de praticamente 9% para compra. Bem, pessoal, a próxima ação que eu vou estar trazendo no vídeo de hoje é a ação de código ABCB4 do Banco ABC. Bem, pessoal, o Banco ABC, acredito que alguns aqui não conheçam, outros conheçam, então é bom a gente fazer um disclaimer aqui rápido. O Banco ABC, obviamente, ele não está configurado como um dos maiores bancos do país, mas vem chamando a atenção, principalmente nesses últimos 2 anos, principalmente pela sua crescente expansão e também, por que não, pela própria distribuição de dividendos. Bem, pessoal, como a gente pode ver aqui, nos últimos 12 meses tem apresentado dividendo yield de quase 8,5%, um preço sobre valor patrimonial, em um primeiro momento a gente pode ver que está relativamente descontado, sendo negociado a 0,72. Inclusive, só estaria perdendo em comparação a qualquer outro banco para o Banco do Brasil e para o Banrisul, que são bancos estatais. Ainda assim está sendo negociado a um PL, né, o preço sobre lucro, de quase 5, ou seja, ainda está negociado a múltiplos interessantes, e nos últimos 12 meses vem apresentando a valorização de 8%. Para além disso, pessoal, a gente pode ver que é um banco que tem um ROI muito interessante. Obviamente não chega a ser equivalente ao Banco de Itaú, que tem mais de 17% de ROI, mas a gente pode ver que está aqui sendo comparado inclusive ao ROI de bancos já grandes como o próprio Bradesco. Para além disso, o próprio ROI em comparação ao Banrisul, que é outro desses bancos que chamam a atenção por não ser tão grande como Bradesco, Itaú, Santander e Banco do Brasil, mas está ali sempre sendo especulado até pela própria distribuição de dividendos. A gente pode ver, e já tem vídeo aqui no canal, inclusive se eu não me engano, no segundo ou no terceiro desse mesmo quadro, Oportunidade Furada, a gente fala do Banrisul, e a gente pode ver que o ROI atual do ABC é mais atrativo do que o próprio ROI do Banco Banrisul. Para além disso, pessoal, além de um ROI muito interessante, a gente pode ver o resultado do último trimestre do ano de 2022 que o Banco ABC divulgou. E praticamente em todas as frentes a gente pode ver que seus números sim melhoraram em comparação ano a ano ou até no trimestre anterior. Com a expansão anual na carteira de clientes de mais de 27%, crescimento em comparação ao ano, não de 2022, mas no ano de 2021, de mais de 38%, um crescimento da carteira também de quase 15% nos últimos 12 meses. É um banco que consegue não só se manter rentável, como também crescer. Outro fator que é muito interessante a gente analisar na carteira de crédito do Banco ABC é que ele tem uma carteira muito diversificada. O setor, no caso, que mais tem participação na carteira do Banco ABC é um setor que eu gosto muito, que é a questão do agronegócio, como a gente pode ver aqui. Logo em seguida, pelo setor de energia. Ou seja, a gente pode ver aqui que são os setores hoje que são o carro forte da economia do país. Os setores que estão crescendo e que até pelas próprias empresas da nossa bolsa, a gente pode ver que são as empresas assim que estão mais consolidadas, pelo menos atualmente, e têm conseguido crescer e expandir ainda mais. Bem, pessoal, como o intuito aqui não é abordar a fundo a carteira do Banco ABC, a possibilidade de crescimento, esse vídeo é um vídeo mais direto que eu trago a minha visão. Mais uma vez eu digo, se vocês têm interesse de um vídeo específico só do ABC apresentando o resultado do último trimestre deles e o que eu penso para o futuro do Banco ABC, deixa aqui nos comentários, mais uma vez curta, se inscreva e eu posso trazer um vídeo. É um banco que eu gosto bastante, ou seja, dessa mesma forma eu posso adiantar que na minha visão a oportunidade
ainda no cenário atual. A gente pode ver até que nos últimos 12 meses o Banco ABC chegou a bater aqui um teto de mais de R$ 22 por cota. E para além disso, a gente pode ver que é um banco que nos últimos 5 anos tem sofrido bastante. Até em 2020 já chegou a bater aqui mais de R$ 19. E ainda assim, o banco sofreu muito e tem tudo para continuar crescendo. Na minha estratégia, hoje, o banco tem sendo negociado a R$ 16, é um pouco mais de 16,50. Ele, no meu entendimento, ele tem um preço teto de até R$ 20, ou seja, ele ainda tem uma margem de um pouco mais de 20%, ou seja, para minha estratégia, ele está descontado sim. E a minha perspectiva para esse ano é que o Banco ABC dê um retorno de 9% em dividendos, considerando que ele mantém o payout ali em torno de 30, 35, 40%. Bem, investidores, a próxima ação que a gente vai abordar aqui é a ação da Taesa, de código TAEE11. Bem, pessoal, acredito que também muitos de vocês, se não tem a Taesa, conhecem e gostam da empresa. É a empresa que, principalmente nos últimos anos, tem apresentado não só resultados excelentes, como a gente pode bem ver aqui, um dividendo yield acima de 17%, sendo negociado a um preço sobre o valor patrimonial de quase 2 e um PL de um pouco mais de 8,3. Ainda assim, a Taesa vem sofrendo com a desvalorização nos últimos 12 meses de um pouco mais de 8%. Bem, tem alguns números que a gente tem que analisar, principalmente na questão da Taesa. Principalmente a gente tem que entender que ela não só atua na questão de energia elétrica, como especificamente ela trabalha com a questão da transmissão da energia elétrica, que sem dúvidas é a melhor fase, é o melhor setor dessa área de energia elétrica no Brasil. E por isso mesmo ela tem apresentado uma margem líquida tranquila de mais de 55%, um dividendo, como eu já disse, extraordinário nos últimos 12 meses, um payout também acima de 60%, ou seja, é uma empresa que está bem redonda, está conseguindo entregar resultado. A gente pode ver um crescimento de lucros nos últimos 5 anos também, consistente aqui acima dos 6%. E o único dado que é bom a gente ficar alerta aqui nesse primeiro momento é exatamente a questão da dívida da empresa. Bem, o que a gente tem que entender especificamente do setor de transmissão, e eu vou tentar abordar aqui bem rapidamente, é que esse setor de transmissão de energia elétrica funciona por concessões, que é o quê? Você ganha um leilão, ganha esse direito de você poder explorar aquela região, aquela área para transmitir energia elétrica, só que você tem que subir as torres, você tem todo um gasto para isso. E para além disso, você tem que vencer esses leilões como apresentando melhores preços e condição de ter como marcar com toda aquela estrutura. E para isso você tem que também, ou seja, você tem que se capitalizar. E na maioria das vezes isso é o quê? Você aumentar a sua dívida. Ou seja, até por isso é muito comum das empresas que trabalham especificamente no setor de transmissão que elas têm uma dívida elevada. Bem, mas qual é a questão da Taesa? Para esse ano de 2023, já é consenso no mercado que a Taesa, se quiser continuar apresentando os resultados que ela tem conseguido nesses últimos 2 anos, principalmente, ela vai ter que estar vencendo os leilões que vão ocorrer nesse ano, pelo menos os mais importantes. E para isso ela vai ter que aumentar ainda mais essa dívida, que como eu já apontei, está acima de 3. E de uma maneira geral já é preocupante e ela vai ter que obrigatoriamente aumentar ainda mais. Ou seja, dessa forma, o primeiro ponto que a gente tem que ficar atento para quem gostar e quiser investir na Taesa é em relação à questão da dívida e dessa necessidade de estar vencendo esses leilões, principalmente nesse ano. E até por isso, quando a gente estiver tratando da Taesa, a gente tem que entender que a maioria do retorno, do resultado que a Taesa apresenta, estão ligados a 2 índices, que é o IGPM e o IPCA. Bem, pessoal, eu digo isso porque é importante a gente ver aqui a própria variação do IGPM e como isso afetou os próprios resultados da Taesa. A gente pode ver aqui que em diversos meses a variação do IGPM, principalmente no ano de 2022, foi quando exatamente a Taesa conseguiu distribuir esses dividendos recordes. O IGPM tinha uma variação no ano de 8, 8,17, 7, nos últimos 12 meses chegando a 10, 10,7, 14, ou seja, valores realmente altos. E a gente pode ver que mais recentemente os valores vão diminuindo, como a gente pode ver aqui, ó, a variação nesse último mês de fevereiro, por exemplo, foi negativa, em novembro também negativa, outubro negativa, setembro negativa, enfim, a gente pode ver que especificamente nos primeiros meses de 2022,
que os resultados foram realmente bem consideráveis. E tendo isso em mente, a gente vai abordar o resultado que a Taesa entregou do último do último trimestre de 2022, que foi o que provocou principalmente essa última queda que ela apresentou, caindo ali praticamente mais de 3,5% em um só dia após a divulgação dos seus resultados. A gente pode ver aqui que a variação do último trimestre de 2021 para o último trimestre de 2022 saiu de 423,1 para meros 22,8. Obviamente que isso muito ligado à questão do GPM, que embora a receita da Taesa tenha uma vinculação grande ao IPCA, a maior parte ainda é o IGPM. E dessa forma ela teve uma variação, ou seja, no lucro líquido dela, de praticamente 95%. E que, inquestionavelmente, é um resultado que chama muita atenção e preocupa os investidores. Principalmente porque muitas das pessoas que estão investindo em Taesa não é nem da perspectiva de crescimento da empresa, porque essa não é a expectativa dela, mas sim de estar distribuindo uma grande quantidade de dividendos. Assim, pessoal, eu vou ser direto. A Taesa, para mim, é muito difícil falar que ela é uma furada hoje em dia. Até porque, ela não, como eu disse, se eu entendo a empresa ser furada, não necessariamente entendo ela ser uma empresa ruim. Antes de fazer esse vídeo, ela estava sendo negociada ali acima dos 37, 38 reais. É a TAE 11, né? E eu não entro na Taesa acima do meu preço teto, que atualmente é na faixa dos 36 reais. Eu particularmente fico de fora de Taesa, principalmente devido à proximidade do preço teto e pelo fato de terem outras empresas que eu entendo que estão mais descontadas que ela, mas de forma nenhuma ela é uma furada. Embora ela tenha apresentado um resultado preocupante, ela não é uma furada de forma nenhuma. É uma empresa que deve estar continuando pagando dividendos. Obviamente não vai ser a mesma coisa desses últimos 12 meses, até pelo resultado. E para estar olhando em Taesa, eu particularmente espero que ela continue caindo. Para ali faixa dos 33, 34 reais eu já fico mais de olho aberto. Mas ainda assim eu vou esperar a abertura dos leilões para a concessão das linhas de transmissão, que devem ocorrer para o meio do ano de 2023 ainda, e ver se a Taesa consegue arrematar algum lote interessante, até para ver a possibilidade para o futuro das empresas. Bem, a próxima ação que a gente vai analisar no vídeo de hoje é a ação da Via Varejo, de código VIA3. Bem, pessoal, eu não vou nem me alongar muito na ação da Via Varejo. Como eu já deixei claro aqui em diversos vídeos, se você ainda não me acompanha, não é inscrito assíduo, eu peço que vocês também assistam vídeos anteriores que vão estar sempre bem atualizados. Mas enfim, eu particularmente já deixei isso aqui claro, não gosto do setor de varejo. Especificamente aqui na Via Varejo a gente pode ver que ela não distribui dividendos. Obviamente, até pelos resultados que tem apresentado nesses últimos 2 anos, as empresas de varejo têm apresentado um preço sobre valor patrimonial descontado e um PL negativo, porque só não tem conseguido apresentar lucros e, consequentemente, tem apresentado uma desvalorização de mais de 50% nos últimos 12 meses. No dia de hoje, a cota da Via está sendo negociada a um pouco mais de R$ 1,80. A gente pode ver aqui que nos últimos 5 anos a empresa só fez cair. Obviamente que o cenário da taxa de juros alta afeta diretamente a questão do varejo e diversas outras áreas. O varejo provavelmente sendo uma das mais afetadas, mas como eu já disse antes, até historicamente a gente pode observar no próprio resultado nos próprios múltiplos da Via Varejo, a gente pode ver aqui que atualmente tem apresentado lucro líquido, uma margem líquida negativa de mais de 1%, mas ainda assim é uma empresa que é líder de mercado junto com a Magazine Luiza, e o que a gente pode trazer de positivo dela é que, com a futura e possível diminuição da taxa de juros, possa sim mudar o cenário para a Via, mas eu vou ser direto aqui, o pessoal, não vou enrolar. Para mim, embora a Via tenha conseguido apresentar um prejuízo menor do que o mercado esperava, ainda assim a Via consegue apresentar um caixa total de mais de 6 bi, mas ainda assim é uma empresa que, como eu disse, está diretamente relacionada à questão da taxa de juros e não vai se ver livre desse cenário tão cedo. A verdade é essa. Como eu já disse, tem empresas que estão mais descontadas, que são de setores mais perenes e tem tudo para continuar crescendo. Você investir na Via hoje, acredito que será mera especulação.
Não vejo que é uma empresa que tem para crescer, recuperar os R$ 20 que um dia já custou. Mas para quem quiser entrar agora e tentar esperar ela valorizar 100%, bater ali os R$ 4 praticamente, é isso. Você também pode acabar perdendo. Obviamente, ela tem sempre a possibilidade de cair ainda mais, de pedir recuperação judicial eventualmente. Não acredito que esse seja o cenário para a Via e a Magazine Luiza, que diferente das americanas, pelo menos tem apresentado é, um caixa e uma gestão condizente com o cenário que está passando. Mas ainda assim, pessoal, para mim é uma furada. Entende? Eu vejo tanta coisa mais atrativa e mais interessante na bolsa. Para mim é uma furada você estar perdendo essa oportunidade que poderia estar investindo em outras empresas para estar investindo na Via Varejo. Mas essa é a minha opinião, pessoal. E agora, para encerrar, pessoal, a última ação que eu trago no vídeo de hoje é a ação da Cosan, de código CSAN3. Bem, pessoal, a Cosan já é uma ação que eu também já falei algumas vezes aqui no canal. Ela tem, dentro do seu portfólio, ela tem algumas empresas, principalmente voltadas a questões de energias renováveis, energias limpas. A gente tem a Raízen, que hoje é uma das mais faladas dela, que também trabalha com questão de açúcar, de etanol, enfim, a Compass também, que é de gás, a Rumo, que é de malha ferroviária, enfim. É uma empresa que está muito voltada à questão de combustíveis renováveis. Bem, pessoal, para além disso, a gente pode entender que a Cosan é como se fosse uma holding mesmo. Ela tem diversas empresas no seu portfólio. Ela, inclusive, tem uma participação que a expectativa é que ainda seja maior com o passar dos anos na própria Vale. Isso mesmo, a Vale hoje é a maior empresa da nossa Bolsa de Valores, né? E dessa forma, ela sempre procura, majoritariamente, estar construindo e adquirindo negócios que tenham conexão entre si, ou que se relacionem diretamente ou até indiretamente, mas que dentro da sua estratégia as suas próprias empresas dialoguem e conversem e tenham conexões diretas ou indiretas. Bem, pessoal, a gente pode ver aqui que nos últimos 12 meses a Cosan apresentou um dividendo yield de um pouco mais de 3%. Também não é o intuito dela agora. Ela, até por ser uma holding, ela ainda tá no momento de capitalização, ou seja, ela está adquirindo mais negócios e, dentre eles, a própria Vale, como eu mencionei, foi uma das aquisições mais recentes da Cosan, atualmente sendo negociada a um pouco mais de 1,2 do seu preço sobre o valor patrimonial, há um PL aqui esticado também de um pouco mais de 26,5. E ainda assim tem apresentado uma desvalorização de um pouco mais de 40% nesses últimos 12 meses. E para além disso, pessoal, a gente pode ver que aqui desde o seu teto no final de 2021, de um pouco mais de R$ 25, ela só vem caindo. E muito disso relacionado à própria taxa de juros. É engraçado até a gente ver que muitas dessas empresas, sendo elas boas ou ruins, ou sendo elas prósperas ou não, o resultado delas está muito direcionado, às vezes, com a própria taxa de juros do país. E dessa forma, a Cosan é uma dessas que é impactada diretamente. A gente pode ver que, além dos números que eu já trouxe, a gente pode ver que a dívida é também um pouco preocupante, até porque, como eu disse, é o momento que a Cosan ainda está se capitalizando, adquirindo mais negócios, estruturando bem a sua dinâmica interna, mas ainda assim é uma empresa que não só tem tudo para continuar crescendo, principalmente com uma taxa de juros mais baixa no país, como ela tem uma expectativa do próprio mercado que ela cresça muito. Até por isso ela está sendo negociada a um PL esticado. E essa relação da taxa de juros com a própria questão dos resultados da Cosan, a gente pode ver aqui diretamente. Aqui em 2022 até atualmente 2023, que foi exatamente quando teve essa queda na margem da própria empresa, está diretamente com esse aumento da própria taxa de juros. Ou seja, existe uma relação inversamente proporcional. Com a taxa de juros mais baixa, a tendência é que a Cosan consiga estar apresentando os resultados melhores. E eu acho que não tem nem muita dúvida em relação a isso. É uma empresa que eu gosto, não só filosoficamente, porque essa questão de energias renováveis acho que é muito atrativa para o investidor que pensa para o longo prazo e os próprios resultados que ela apresenta, que são muito interessantes e tem tudo, como eu já disse, com a margem de juros mais baixa para continuar crescendo. E essa margem e essa taxa de juros a gente sabe que não vai continuar para sempre.
expectativa do mercado é que até o final do ano pelo menos caia, nem que seja 0,25%, e que para o ano que vem essas quedas já sejam mais abruptas e, consequentemente, a Cosan consiga voltar a rentabilizar e gerar mais lucros e mais crescimento. A gente pode ver aqui que do quarto trimestre de 2021 para o quarto trimestre de 2022 teve uma desvalorização, uma queda de praticamente 40% do lucro líquido da empresa. Como eu disse, a própria margem da empresa caiu de mais de 20% para a faixa de 2, 3,5%. Bem, pessoal, então para concluir, eu entendo que a Cosan... Então, pessoal, só para concluir, eu entendo que, para minha estratégia, a Cosan é uma empresa boa, ela é uma oportunidade sim na bolsa. Para minha estratégia, para o meu perfil, eu entendo que o preço teto para mim de Cosan é hoje de R$16. Ela atualmente está sendo negociada ali praticamente R$14, ou seja, tem uma margem ali ainda de praticamente 15%. Eu particularmente não estou comprando Cosan, talvez até compre agora no mês de abril, mas é uma empresa que de forma nenhuma eu entendo como furado, tem uma excelente gestão, tem tudo para continuar crescendo para os próximos anos. E até como eu disse o vídeo todo, eu acredito que com a queda da taxa de juros a Cosan vai deslanchar tranquilamente e tem tudo para, passando esse período de capitalização e de aumento do seu portfólio de empresas, para que ela consiga distribuir bons dividendos. Pessoal, dessa forma foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu peço que, por favor, você se inscreva, ajude aqui a gente no caso eu, né? E deixe seu like, não custa nada, você vai estar me ajudando bastante. Cada vídeo, cada semana que está passando, eu estou conseguindo postar um vídeo desse quadro, está sempre tendo mais visualizações, está tendo mais likes, então bora continuar aí nessa crescente. E comentem aqui o que vocês acharam, se vocês querem algum vídeo específico, se vocês querem alguma ação no próximo quadro de oportunidade furada. E é isso aí, pessoal. Tamo junto e até a próxima, investidor.